Caros amigos, boa noite para todos. Nem precisamos dizer da nossa gratidão de poder, mais um ano, regressar ao Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier, exatamente nesse local onde verteu da espiritualidade superior luzes que consolaram e esclareceram centenas de corações. Nesse ambiente material acanhado, mas espiritualmente amplo, muitas pessoas tiveram contato com a abençoada doutrina espírita e puderam ler na conduta, no verbo e na psicografia de Chico Xavier o perfume do Evangelho de Jesus. Porque o Chico se converteu numa carta viva do Cristo. A sua vida tornou-se a sua mensagem. E a sua psicografia tornou-se o fruto dessa árvore frondosa que ele se tornou, representando esclarecimento e consolo para milhões de corações. Semear com o Cristo é alcançar resultados que a nossa mente não é capaz de prever. Porque semear com o Cristo é semear palavras de vida eterna. E palavras de vida eterna vão tocar gerações e gerações. A obra de Chico está grafada, está gravada. Nesse ambiente, nas centenas de obras que ele deixou. E para nós, que temos um profundo amor por Chico Xavier e uma profunda gratidão por ele, hoje preparamos uma singela dedicatória do nosso coração simples, porque o Chico não necessita das nossas mesquinhas homenagens, mas tenho certeza que ele se alegra quando nós entregamos algo com sinceridade a ele. Nesse momento está sendo lançado no Portal Ser os 7 minutos em inglês e os 7 minutos em Esperanto, além dos 7 minutos em português, que é o nosso curso de aprendizado da obra de Emmanuel. Que o Chico possa receber como se fosse um botão de rosa da nossa extrema gratidão a ele e ao trabalho que ele realizou. Hoje nós pretendemos fazer uma reflexão sobre o legado de André Luiz. A mim particularmente, André Luiz cala profundamente no coração. Eu me tornei espírita por culpa de André Luiz. Chegou às minhas mãos o livro Nosso Lar no momento de perda de um ente amado, uma pessoa querida, ligada. Eu tinha 15 anos de idade, portanto, foi o meu primeiro encontro assim próximo com a morte. E quando essa obra chegou, eu a devorei. E após terminar a leitura, que não durou nem 2 dias, eu me percebi espírito imortal. Me percebi retomando uma jornada de aprimoramento na carne. E decidi que eu gostaria de ler todas as obras de Chico Xavier e mergulhar nessa pesca de luzes espirituais que é a obra de Chico Xavier. Nós gostaríamos de
apenas fazer uma introdução antes de aprofundar na obra e no legado de André Luiz, falar um pouco sobre o impacto da obra global de Chico Xavier. A psicografia de Francisco Cândido Xavier representa a evolução do pensamento religioso na Terra. O mundo atingiu um patamar de maturidade espiritual e então, depois de sedimentadas as bases da codificação espírita, era preciso promover um grande impacto da evolução do pensamento religioso. Porque até hoje, e isso pode ser visto nos filmes sobre temas religiosos, há ainda uma ideia quase infantil de Deus. Tão infantil que no último filme, Êxodo, Deus é colocado como uma criança. A nossa percepção da lei divina, da atuação da lei divina no mundo, e a nossa compreensão do que significa destino é ainda pueril. Nós ainda imaginamos um Deus juiz, que aponta dedos, que julga, que se enraivece e que se magoa quando nós nos afastamos dele. É uma compreensão semelhante a que uma criança de 5 anos tem dos pais quando recebe um não. E a obra de Chico Xavier, desenvolvendo os alicerces e os princípios da codificação de Allan Kardec, descortina um novo horizonte, sem menosprezar, sem desfazer e sem descartar a experiência espiritual das outras tradições religiosas. Porque se o budismo muito contribuiu, se o taoísmo contribuiu muito, se todas as vertentes da Índia, da antiga China, do Egito, da filosofia grega, da religiosidade do povo hebreu, da espiritualidade muçulmana, da tradição dos sufis, da espiritualidade da Kabbalah, da tradição hebraica, trouxeram esparsamente verdades sobre o mundo espiritual. Uma exposição sistemática, lógica e consoladora de todas essas verdades em um único corpo literário, só o encontramos na doutrina espírita. E especialmente na magna obra de Chico Xavier, psicografada por Chico Xavier. É por isso que Emmanuel, no capítulo 6 do livro Pensamento e Vida, diz assim: a fé é a força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Sabedoria da própria vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Isso significa que quando falamos em fé no ambiente da doutrina espírita, nós estamos falando de observação da sabedoria da natureza. E o que significa isso? Significa que quando uma árvore é podada, nasce um novo ramo. Quando o rio encontra um obstáculo, ele o contorna. Depois do inverno sempre vem a primavera. Há uma inteligência por trás dos fenômenos da natureza.
há uma profunda inteligência regendo até mesmo o nosso nascimento. A gestação dura 9 meses. O parto obedece a princípios. O crescimento, a infância, a mocidade e a madureza e a idade madura segue um curso sábio. Nos relacionamentos humanos há uma sabedoria regendo o nosso destino. Portanto, há uma inteligência suprema por trás de cada pormenor e de cada particularidade do caminho. A certeza instintiva de que essa sabedoria não se aplica apenas aos fenômenos naturais, mas se aplica também à nossa vida, que há uma providência cuidando dos mínimos detalhes da nossa existência, se chama fé. Mas ela não é um tratado intelectual para ser lido. A fé é uma força para ser despertada. E é a partir dessa perspectiva que nós encontramos a obra de André Luiz. A contribuição de André Luiz para a literatura espírita merecerá mais 250 anos de estudo. Por algumas razões que eu gostaria de compartilhar. O mundo espiritual sempre foi retratado com uma linguagem metafórica e profundamente simbólica. Uma simbologia que chega a parecer às vezes um desenho de Walt Disney. Na obra de André Luiz, nós temos uma descrição detalhada da vida espiritual. Detalhes preparando as nossas consciências para a transição da morte. Uma riqueza de descrição, uma profundidade de conceitos, sem a roupagem do símbolo, sem a roupagem da metáfora. Agora é um médico aprendiz, um médico aluno, indagando, perguntando, vivendo experiências e compartilhando com os homens, com os seres humanos. Esse posicionamento de André Luiz como narrador é ímpar. Ímpar. E começa com o nosso lar. Nosso lar. Cujo título procura acender em nós a lembrança de que nós não somos daqui. Nós não temos moradia permanente aqui. Nosso lar é a pátria espiritual. Portanto, hoje temos aqui 300 ou mais viajantes. Viajantes carregando um fardo não leve, que é o corpo físico. Estar encarnado é experimentar a vicissitude. Encarnar é tornar-se frágil, é perder memória, é perder visão, é perder audição, é
perder recursos espirituais para não se perder. Muita memória aqui nos faria mal. Muita visão poderia nos distrair. Portanto, alguns recursos são tamponados e outros são enfatizados para que possamos cumprir um programa. Um programa temporário e passageiro. Um programa em conjunto. Nosso lar. Essa descrição tira de qualquer encarnado, de 43 em diante, a escusa, o argumento de que não tem mais notícias do mundo espiritual. As portas do mundo espiritual foram abertas e reveladas por André Luiz. Mas atenção. André Luiz é um médico aprendiz. Por trás de André Luiz há entidades superiores cuja identidade nós não podemos nem desconfiar. Espíritos de escola orientaram André Luiz. Portanto, quem abre a obra de André Luiz à busca de curiosidades do mundo espiritual se decepciona. Porque não se trata de uma revista contígua ou de uma revista Caras. André Luiz não escreve para satisfazer curiosidade mórbida. André Luiz não está a serviço da fofoca espiritual. Quem foi quem? Como que chegou? O que está fazendo? E essa curiosidade é sempre com relação aos famosos. E nós nos recordamos de uma frase de um espírito, nos contada por um amigo, que coordenava um trabalho de materialização e psicofonia, um espírito muito positivo, e ele dizia assim para as pessoas do grupo: meus filhos, quem sai daí no tapete vermelho entra aqui pela porta dos fundos. Muitas vezes. Então André Luiz não escreve para satisfazer curiosidade mórbida. E o livro está repleto de advertências dos espíritos que orientam André Luiz. Agora não é hora de perguntar, vamos servir primeiro, depois você indaga. Quando ele começa a se exceder nas perguntas, os benfeitores dizem: conhecimento que não é aplicado em serviço ao próximo é responsabilidade agravada em nosso ser. Silencia. É preferível não saber. André Luiz escreve para educar. Mas não é para educar segundo os parâmetros da pedagogia humana. Porque André Luiz não escreve para corpos. Então não adianta perguntar quantos anos você tem. Não importa. Não importa. Não me diga que tem 15, porque é só seu corpo que tem 15. Não me diga que tem 40, porque é só seu corpo. Também não me venha dizer que tem 80. O projeto educacional que se revela da obra de André Luiz é um projeto de educação de espíritos imortais, que não tem idade. Está para muito além da experiência física.
quem diz é Ele. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Então você tem 20? Quantas vezes você vai fazer 20 anos? Tem 60? Quantas vezes mais você vai fazer 60 anos? Está prestes a desencarnar? Quantas vezes vai desencarnar ainda? Já no prefácio, ele dá o tom. E um prefácio que foi precedido por Emmanuel. Quando diz, em verdade, necessitamos, e muito, não é pouco, é muito, muito, de espiritualismo e, sobretudo, de espiritismo. Necessitamos muito, mas mais ainda, infinitamente mais de espiritualidade. Por quê? Porque o espiritismo é uma escola, a espiritualidade é a conquista interior. Você pode ser espírita e entrar num processo de obsessão, de depressão, de suicídio, de desespero, de queda moral. Mas uma vez conquistada a espiritualidade interior, você não a mais a perde. Então André Luiz não escreve apenas para círculos acadêmicos. André Luiz não está interessado em esgrimas intelectuais. André Luiz não escreve para os círculos orgulhosos dos pseudo-sábios da nossa época, que discutem muito e produzem pouco. Porque o que dá conta do espírito são os frutos que ele produz, não a sua folhagem. Não a sua folhagem. O que dá autoridade à obra de Chico são 75 anos de serviço no bem. – 75 anos ininterruptos. Horas e horas, milhares de horas, consolando e esclarecendo, abrindo mão da própria vida em favor do próximo. Ora, isso não é conquista que se tem fazendo um curso na universidade. Isso é espiritualidade interior. Espiritualidade interior é chegar a uma doença na sua família e você manter a fé e o equilíbrio íntimo. Espiritualidade interior é você perder um relacionamento afetivo, chorar, entristecer-se, mas manter-se de pé. Espiritualidade é chorar diante um ente amado no caixão, sabendo que haverá um novo ponto de encontro. Ora, meus amigos, isso não é uma conquista para simples intelectuais. Quem imagina encontrar em André Luiz
Um intelectual ocioso que não tem nada o que fazer, a não ser ficar falando palavras difíceis e teorizando sobre o sexo dos anjos, é melhor fechar a obra. Ler André Luiz é olhar-se no espelho. Ler André Luiz é ver uma luz à porta de Damasco. A proposta de André Luiz é de conversão espiritual. Conversão. Profunda transformação interior. Esse é o propósito. Por essa razão, não há uma palavra chula na obra de André Luiz. Não há uma fala desequilibrada, sequer uma. Não há 1 milímetro de preconceito na obra de André Luiz. Mesmo os irmãos mais sofredores das regiões infernais são tratados e retratados com a máxima caridade. Não basta ser inteligente para fazer isso. Para dar conta de escrever uma obra dessa magnitude, é preciso amar. É preciso estar a serviço do Cristo. O fio condutor que une todos os capítulos de todos os livros de André Luiz se chama caridade. Todos os casos são abordados com extremo respeito, com profundo respeito. Nada é escrito para chocar. Nada é escrito para vender. Nada é escrito para impressionar. Porque nós vivemos hoje num mundo de exotismos. Quanto mais exótico, mais lucrativo. Mesmo que seja medíocre. A humanidade abriu mão da excelência pelo comercial. Se vende, não tem problema nenhum ser medíocre, não tem problema nenhum ser exótico, não tem problema nenhum chocar. Não há isso em André Luiz. Em André Luiz, o único interesse é educar, elevar. Ler André Luiz é um desafio emocional e um desafio intelectual. Por que intelectual? Porque ele trata de alguns temas que nos forçam a rever o nosso modo de pensar. E ele trata algumas situações que nos forçam a rever o nosso modo de sentir. Sentir Deus, sentir a vida, sentir a evolução. Aqui, nós podemos dizer com segurança: é um médico detalhista, comentando o Evangelho através de histórias reais. Não nos enganemos.
A obra de André Luiz é um comentário do Evangelho. E no primeiro capítulo de Nosso Lar ele já dá o tom. 8 anos no umbral, sentindo-se oprimido, sentindo-se culpado, sentindo-se abandonado, sentindo-se injustiçado, sentindo-se preterido, sentindo-se perseguido. No entanto, durante os 8 anos ele recebeu a visita e assistência de Clarencio. Durante 8 anos a sua mãe intercedeu por ele. Então, qual é a grande lição do primeiro capítulo? Para André Luiz? André Luiz já fez a sua experiência. Nós que precisamos fazer a nossa. Então, toda vez que eu me sinto triste, eu me pergunto: por que eu não estou percebendo os benfeitores que estão ao meu lado? Toda vez que eu me sinto abandonado e preterido por Deus, depois da minha crise de birra espiritual, porque nós somos crianças birrentas, eu me pergunto: por que eu não estou sentindo a intercessão espiritual? Mas sabe o que acontece? Eu faço o movimento que André Luiz fez. Prece. Prece. Não prece palestra. Prece palestra é aquela que o companheiro espírito começa a fazer, dura meia hora e ele fala de tudo, até do preço da gasolina. Não a prece sino, que é aquela que badala, badala, badala e ninguém entende nada, porque aquilo não tem vibração. Nós estamos falando da prece que altera o seu estado emocional. Da prece que altera o seu padrão de pensamento. Por quê? Porque quando uma prece é capaz de alterar o seu padrão emocional, ela altera a sua percepção. E quando você amplia a sua percepção, você vai se arrepiar. Porque nunca esteve abandonado. Nunca. Todos os capítulos de André Luiz mostram: não há ninguém abandonado. Há pessoas que se abandonam. Há pessoas que deliberadamente não querem ajuda, porque ainda se comprazem na própria inferioridade, por mais dolorosa que ela seja. Então vê-se que no primeiro capítulo, nós temos uma descrição incomparável do mundo espiritual, que provoca uma evolução no pensamento religioso. Nunca André Luiz esteve só e nem necessitava de 8 anos. Nem necessitava de 8 anos. Então fica a lição para todos nós. Desencarnando e percebendo que está no umbral, ora. Ora com fervor. O tempo de permanência no umbral é uma escolha individual. É uma escolha individual. Você fica o quanto quiser.
Segundo, nós estamos mergulhados numa teia de amor. E essa teia de amor se expressa por uma palavra: intercessão. Intercessão. A mãe de André Luiz intercedeu por ele. Intercedeu pelo pai dele. Intercedeu pelas duas amantes do pai. Intercessão. Intercessão é um mecanismo vivo, porque não adianta você chorar e bradar que é um espírito inferior, que não tem qualidades, porque quem te ama tem. Há sempre alguém melhor que nós que nos ama. E a intercessão é um fluxo vivo. Isso significa que tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tudo. Aquela ideia de castigos, de karma imutável, de penas, de situações que não têm remédio, são gritos da nossa consciência culpada. Isso não está na lei de Deus. A lei de Deus é uma lei de investimento. Ela sonda as nossas potencialidades e concede empréstimos. Eu chamaria de linhas de financiamento espiritual. André Luiz recebeu uma linha de financiamento espiritual. Tanto foi assim que a sua mãe se preocupou. Ela disse: meu filho, assim que você puder, arruma um trabalho. Ela estava preocupada com o vencimento da primeira parcela. Porque eu posso interceder, eu posso abrir uma linha de crédito para você, mas a tua permanência em nosso lar depende de uma mudança de postura íntima. E ela veio. Ela veio. Ela veio. E veio de uma maneira tão maravilhosa. Tão maravilhosa. Porque você imaginava que esse empréstimo da mãe dele pudesse gerar o nosso André Luiz? Se não fosse essa concessão de crédito, eu não estaria aqui falando de André Luiz. Porque não haveria André Luiz. Então, que Deus é esse? Que Deus é esse que é totalmente diferente do nosso pensamento religioso culpado e recalcado? Sabe que Deus é esse? Esse é o Deus de Jesus. É o Deus do amor. O Deus do amor não vê o que você é, vê o que você pode ser. Aquilo que você pode se tornar, se quiser. Uma profunda lição de intercessão espiritual gera o médico André Luiz. Que compartilha conosco a sua experiência espiritual. E aqui eu gostaria de frisar. Repetir palavras até um alto-falante pode fazê-lo. O Stephen Hawking tem uma cadeira de rodas. Hoje ele movimenta só um músculo. Ele movimenta esse músculo, gera um sinal e a cadeira fala. Até uma cadeira de rodas pode fazer palestra. Não há nenhum privilégio nisso.
Mas atenção, só pode compartilhar experiências aquele que as viveu. Você só se torna experiente passando pela experiência. Então, quando você abre o livro Sexo e Destino, o benfeitor se chama Félix. E ele lida com profundos distúrbios na área sexual. E por que ele não critica ninguém? Por que ele não condena ninguém? Por que ele não se refere maliciosamente a nenhuma experiência? Por que ele não menospreza nenhum desatino sexual? Sabe por quê? Porque ele passou pela experiência. Ele também caiu. O que nos separa dos espíritos superiores é que eles passaram pela experiência para que ela passasse. Viveram a experiência. Então a obra de André Luiz é viva e ela comove, porque ela mudou minha vida. E ela só tem esse poder porque aquilo não é apenas literatura, é vida. Vida. É o que ele viveu. E a vida é sempre maior do que qualquer teoria. É vida. Vida compartilhada. Ali nós vemos não heróis fantasiosos, mas espíritos iluminados que somente se iluminaram porque conheceram a escuridão, sobretudo a escuridão de si mesmos. Espíritos que tiveram a coragem de olhar para dentro deles mesmos e encarar a própria sombra, sem medo. Essa é uma lição da obra. Benfeitores que dirigem um processo de assistência e quando chega no fim do livro você descobre que ele é o pivô de todo o caso. Ele foi a causa. E a providência esperou que a consciência se iluminasse para que pudesse corrigir-se. Espera, nós só passamos por experiências quando estamos preparados para ela, com exceção daquelas criadas pelo nosso desatino, pela nossa imprudência. Mas mesmo assim, de certo modo, estamos preparados para elas. Quando a providência divina nos manda uma circunstância, é porque atingimos um piso consciencial capaz de lidar com aquela experiência. Mas se não bastasse esse programa de espiritualidade superior, André Luiz faz mais. Faz mais. Eu vou me permitir ir para um livro simples dele, Mecanismos da Mediunidade. Em 1953 até 1969. André Luiz traz
na década de 60, todos os conceitos da física quântica que havia nascido em 1929. Apenas 30 anos depois, André Luiz sintetiza, porque o livro Evolução em Dois Mundos e o livro Mecanismos da Mediunidade representam um resumo da obra de André Luiz. O Evolução em Dois Mundos é um resumo da perspectiva da biologia, e o livro Mecanismos da Mediunidade é um resumo da perspectiva da física. Por que isso? Para colocar a doutrina espírita preparada para os próximos 350 anos. Começa a revelar. Porque precisamos ler paralelamente. No Evolução em Dois Mundos, nós aprendemos que o corpo espiritual é formado de centros de força. Esses centros de força comandam o nosso sistema endócrino, que por sua vez comandam todas as funções biológicas do nosso organismo. Mas fala mais. André Luiz revela que o nosso pensamento é formado do nosso sentimento e das nossas ideias. Aí você mistura a massa, põe fermento, espera crescer e você tem a corrente mental, que possui frequência, portanto, cor, cheiro, peso e substância. Essa corrente mental define a vibração dos nossos centros de força. E André Luiz afirma categórico: o destino está na mente. Você atrai o que o seu campo mental vibra. Eu estou falando de relacionamento amoroso, estou falando de circunstâncias da vida material, de pessoas, de emprego, de instituições. Nós somos um imã vivo. Tudo isso para nos dizer, não adianta alterar a circunstância exterior, se não alterarmos a causa, que é o pensamento. Mas como se altera? Através de um processo profundo de reeducação espiritual. E não adianta mentir, porque não há mentira no campo espiritual. Você pode estar falando alguma coisa, mas está vibrando outra. E os espíritos leem a vibração, não a palavra. Todos os nossos menores pensamentos, todos os nossos menores sentimentos, todos os nossos gestos, palavras e ações estão gravados no nosso campo mental. De modo que os benfeitores chegam, comeu pão de queijo hoje. E muito. Vibra. 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 E isso vai ser descrito com uma linguagem altamente precisa da física quântica no livro Mecanismos da Mediunidade. Por quê? Por quê? Porque a proposta religiosa espírita é de fé raciocinada.
A proposta evolucional do Espiritismo é sabedoria e amor. Espírito superior ama, mas é também sábio. Então, a obra nos traz uma descrição pormenorizada. E por incrível que pareça, está inexplorada no movimento espírita. Essa é a obra que eu chamo de Lázaro, esperando alguém ressuscitar. Alguém que possa ressuscitar a obra. Está guardada. Está em estado de semente. Não foi ainda estudada com a profundidade que ela merece, e o seu potencial ainda não foi explorado. Como não foi a Evolução em 2 Mundos, não é isso? Não foi. Não foi. O livro Evolução em 2 Mundos descreve a história da Terra, mostrando a evolução biológica em paralelo à evolução espiritual. Onde se encontra isso? Em nenhuma literatura do planeta. Em nenhuma. Eu vou ler um parágrafo para a gente entrar na vibração de André Luiz. Aliás, ele foi retratado no quadro ali com o campo mental dele, né? Olha, todo brilhando. Temos o homem dessa maneira por viajante do cosmo. Não é viajante da Terra. Do cosmo. Respirando num vastíssimo império de ondas. Ondas que se comportam como massa ou vice-versa. Condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Quanto mais progresso, mais percepção. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiências em que se gradua. Não é de livro que você leu, não é de palestras que você fez, não é de palestras que você ouviu, é de experiências que você viveu. É isso que nos gradua. No campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões, dimensão do campo mental, o homem revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução. Tempo de evolução é aquilo que você já recebeu da vida, ou aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. É um gráfico. Um gráfico. Quer saber qual que é a sua posição evolutiva? É simples. É simples. Tem um gráfico na horizontal, que é o que você já recebeu da vida. E tem um gráfico na vertical, que é o que você já deu à vida. Aquilo que você já fez de esforço pessoal para construir seu destino. A resultante disso é o nosso piso evolutivo. Então nós temos espíritos que já receberam muito, já passaram por 500 religiões. Desde capela ele já tem religião. Veio para a Terra, tem 25 mil anos que ele está aqui. Já passou por 15 civilizações. Então ele já recebeu muito da vida. Mas quando você examina o campo mental desse espírito, ele pouco construiu dentro dele. Há pouco esforço pessoal. Então, tem 50 mil anos que ele está repetindo.
repetindo. Se ele vem com dinheiro, usa mal o dinheiro. Vem pobre, reclama. Vem com dinheiro de novo, usa mal. Vem pobre, reclama. E fica pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico. 250 reencarnações como muito rico, 250 como muito pobre. E em todas ele falha. E aí quando ele vai reencarnar, os orientadores perguntam para ele: temos uma programação aqui, falou, dessa vez vai ser pobre ou ser rico? Não importa. Você não precisa mais nem vir rico, nem vir pobre. Porque você já tem ambas as experiências. O problema é que você não acrisolou valores dentro do coração. Ele continua. Para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, recebe dessa mesma vida que o acalenta e vida a que deve servir, o tesouro do cérebro, por intermédio do concerto das forças universais, e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimentos e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. Então, certa vez uma mãe procurou Gandhi e falou para ele, estava com a criança, falou: Gandhi, meu filho come muito açúcar, fala para ele parar de comer açúcar. E o Gandhi falou assim: faz o seguinte, volta aqui semana que vem. Mas não entendeu nada. Semana seguinte ela voltou: Gandhi, eu estive aqui semana passada, meu menino come muito açúcar. Aí ele pegou o menino, olhou nos olhos e falou assim: para de comer muito açúcar. A mãe não aguentou. Falou: por que você não falou isso semana passada? Porque semana passada eu é que comia muito açúcar. Eu tive que parar. Então, quando o Oceano me convidou para falar sobre o legado de André Luiz, eu resolvi reler a obra de André Luiz. Estou terminando a Ação e Reação. Então eu quero encerrar falando da minha experiência pessoal com a obra de André Luiz. Porque se eu não falar isso, tudo vai soar como um sino da igreja. Eu me sinto agora como uma criancinha de 5 anos indo para a evangelização da infância. Depois de 27 anos no movimento espírita. Me aproximando dos 44 anos de idade desse meu corpo físico, me sinto como uma criança indo para a aulinha de evangelização. Reler o livro Ação e Reação me colocou em xeque. Porque agora, com a percepção que eu tenho da doutrina espírita, do Evangelho, tenho conseguido pescar pérolas que eu não era capaz de pescar da última vez que li o livro. Tem sido uma extraordinária experiência. A minha visão de mundo espiritual, de evolução, de lei de causa e efeito, mudou. Mudou completamente. E tenho sentido uma profunda necessidade de interiorização. De voltar para dentro. Voltar para dentro. Porque tenho pensado insistentemente:
Se a minha desencarnação fosse hoje, eu não estou preparado. Não é preparado porque não conhece o mundo espiritual. Não é preparado porque eu vou sair do corpo e falar, olha, tem perispírito. Talvez eu não esteja preparado para me despedir de alguns corações. Talvez eu ainda não esteja preparado para conversar com a minha consciência e sentir que eu fiz tudo que podia. Seguramente eu não estou preparado para me confrontar, fazer uma autoavaliação e responder a seguinte pergunta: você aproveitou tudo que poderia aproveitar, Haroldo? Fez a experiência do autoburilamento silenciosa, você com Deus e mais ninguém? Não. Já me desmaterializei o suficiente? Acredito que não. E isso nos faz voltar para o gráfico e pensar, meu Deus, o quanto eu já recebi da vida pelas mãos de Kardec e pela psicografia de Chico Xavier. Quantos recursos mas soa a pergunta: eu consegui transformar esses recursos em iluminação interior? Por uma questão muito simples. Desencarnando hoje, ninguém me perguntaria quantas palestras você fez. Ninguém me perguntaria qual trabalho você fez no movimento espírita. Ninguém me perguntaria quantas pessoas você ajudou na caridade. Sabe o que eles fariam? Todos ficariam em silêncio. Todos aqueles que intercederam pela minha encarnação olhariam para mim em silêncio, para o meu campo mental e para a quantidade de luz que vai estar emanando dele. Não precisa dizer nada. Não precisa perguntar nada. É só olhar para a gente. E eles então iriam sentir o perfume ou o mau cheiro do meu perispírito, a luminosidade ou a opacidade do meu perispírito, a vibração de bem-estar ou a vibração de mal-estar que eu emano. E então ninguém precisaria fazer nenhuma avaliação. Eu mesmo, sozinho, teria que viver com a minha própria luz ou com a falta dela. Portanto, a obra de André Luiz é um programa. É um curso avançado de como viver bem no mundo espiritual. Bem. É um programa para a vida espiritual.
Mas a avaliação do nosso aproveitamento não vem de nenhum elemento exterior. No final das contas, lá no final das contas, nós vamos desencarnar sós. Ainda que outros desencarnem ao nosso lado, a desencarnação é individual. E a surpresa com a nossa emanação é individual. Com essa consciência, eu convido, leiamos André Luiz. Mas muito mais do que isso. Vamos estudar a obra de André Luiz. Vamos sentir a obra de André Luiz. Porque percorrer a obra de André Luiz é abreviar séculos de experimentação infrutífera. Nós podemos alterar o curso do nosso destino de 1000 quilômetros andando em círculo para 100 quilômetros andando em linha reta. Mas está no teu querer seguir-me agora ou daqui 2000 anos, disse Jesus para Emmanuel. Na época, Públio Lentulus. Está no nosso querer fazer essa experiência evolutiva de absorver a obra de André Luiz agora ou daqui 2000 anos. Eu espero que seja agora. Eu quero agora. Vem conosco. Vamos embora. Vamos juntos. Vamos juntos. O Chico já deixou o caminho iluminado. Não só psicografou a obra, como a viveu. Não só recebeu a obra, como a concretizou. Para que não tenha nenhuma dúvida. Porque todo livro gera dúvida. Mas uma vida é inconfundível. Diante de uma vida, só o silêncio. Muito obrigado. Deus abençoe.